Queridos, eu achei muito interessante o tema deste congresso e estive refletindo até aqui no culto sobre esse tema, e algumas verdades vieram ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, o texto base está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Marcos 3,13 diz, Marcos 3,13: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Assentai-vos, por favor. Eu quero falar aos irmãos sobre os resultados da nossa intimidade com Jesus. Em que resulta a nossa intimidade com Jesus? No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, Jesus está nomeando os 12 para que pudessem, como enviados, representantes legais de um reino e de um rei, pudesse representá-lo com a autoridade transmitida a eles. Esses homens são nomeados apóstolos. São nomeados apóstolos porque o apostolado agora faz parte da natureza deles. Será algo completo e com mais liberdade após a ascensão de Jesus. Mas antes que o ministério se efetue, antes que o poder de curar e o poder de expulsar demônios fossem realidade na vida deles de modo pleno, pela habitação plena do Espírito neles e através deles, antes disso, o texto diz que subindo ao monte, ou seja, separando-se do ambiente comum, normal, Jesus chamou para ele. Antes de enviá-los, nos versículos 14 e 15, Jesus os chamou para perto de si. E estes chamados para esse ambiente mais reservado, porque é um ambiente de intimidade, por isso o local reservado, esses chamados para esse ambiente vieram porque Jesus os quis. Está escrito: chamou para si os que ele quis. É um ambiente mais secreto, é algo reservado, preparado pelo próprio Cristo a alguns que o valorizam, para alguns que andam com ele, que lhe desejam por completo, que apesar de suas fraquezas não desistem dele. Ele quis chamá-los à intimidade. Isso é graça, porque nenhum deles merece. O versículo 19 do mesmo texto cita o Judas que o traiu, mas Jesus o quis e o chamou para si. Temos os filhos do trovão. Um deles nós o chamamos de o apóstolo do amor, mas é o camarada que quis destruir os samaritanos com fogo.
e juntamente com seu irmão desejou o trono ao lado de Jesus. Outros humilhados, submissos, e eles num trono. Gente a quem Jesus conhecia. Mas por que estes escolhidos para a intimidade? Porque Jesus quis. Isso é graça. Nós entendemos que Ele quer chamar-nos à intimidade. Quando pregamos sobre um tema, Jesus, mais intimidade, ou mais intimidade com Jesus, não pense que isso é pregado a vocês como uma obrigação. Vocês não estão aqui para me ouvirem dizer que vocês são obrigados a terem intimidade com o que eu vou anunciar aqui. Antes que vocês quisessem, antes que nós quiséssemos, antes que você, meu amigo, minha amiga, queira, é a vontade de Jesus que antecede a sua. Ele disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, se o Pai não atrair. Então essa mensagem de despertamento para que tenhamos intimidade ou intimidades com algumas coisas determinadas na vida de Cristo e nas suas pregações é mais do que uma obrigação. Sinta-se privilegiado em ser chamado nessa noite a ter intimidade, porque Jesus quer. A guisa de introdução, lembre-se de Saulo, Atos 9, quando Jesus diz a Ananias: vai à rua direita, à casa de Judas, procura por um homem apelidado Saulo de Tarso, eis que ele está orando, e em uma visão ele já te viu entrar e orar por ele. Quando Jesus acaba de falar, Ananias começa a falar: Senhor, quantos males esse homem tem feito aos teus santos, e aqui ele tem a autoridade para prender os seus santos e levá-los a Jerusalém, para forçá-los a negar o teu nome. Quando Ananias cala a boca, qual foi a resposta de Jesus? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Não importa o que ele é para você, o que importa é o que ele é para mim. Então entenda, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, nunca se ensoberbeça. Se você tem desejo de orar, é Deus alargando o seu coração. Davi disse: alarga meu coração. Se ele não te atrair, você não tem fome dele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Se a palavra não atingir os seus sentidos espirituais, você não ouve Deus. Pastor, que desejo é esse de orar? Que desejo é esse de chegar no culto mais cedo? Que desejo é esse de ler Bíblia? Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Essa fome que há em nós pelas coisas de Deus, é ele que é maravilhoso, é ele que atrai a sua igreja para ele. Humilhe-se, porque um chamado à intimidade é graça. Em primeiro lugar, íntimos de Jesus precisam ter intimidade com a sua encarnação. Eu preciso ter intimidade com Jesus, pastor. Eu anseio a intimidade com Jesus, pastor. Então, você precisa ter intimidade com a encarnação de Cristo, com a humildade de Cristo. Olha isso, Lucas 2:8. Havia próximo a Belém pastores que estavam no campo guardando as vigílias da noite. Durante as vigílias da noite, seu rebanho, homens simples, que não poderiam testemunhar em tribunais comuns.
Versículo 9 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou. Aparece um anjo acima deles, e quando o anjo aparece, a glória do Senhor cerca os pastores no chão. O texto diz que eles ficaram envoltos com a glória de Deus. Quando eles olham o anjo acima e a glória ao redor, eles temem. E o anjo do versículo 10 diz assim: não temam, não temas, eu trouxe a vocês notícias de grande alegria. Só que não só para vocês, é uma notícia que é para a alegria de todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Vos nasceu, nasceu por vocês, encarnou pelos humanos, tornou-se semelhante a vocês por amor a vocês. Agora olha as palavras do anjo no versículo 12: e isto vos será por sinal, o sinal de que o Salvador está entre vocês, o sinal de que Deus desceu a vós, o sinal de que Deus tabernaculou. É isto o que? Achareis o menino envolto em panos. Você lembra que quando o anjo aparece, a glória de Deus cerca os pastores, e o Cristo que do céu eternamente sempre foi envolvido em glória, envolto em glória, agora está envolto em panos. A glória que estava em Cristo cerca os pastores, e o tecido simples que cobre os pastores está envolto em Cristo. Isto vos será por sinal de que Ele é o Salvador. Olhando para esse envolto de panos em Cristo e a glória que cerca os pastores, você já entende que Ele veio aqui para que houvesse uma substituição. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Ele assumiu a nossa humanidade, a aparência do corpo humano que Paulo chama de carne, com aparência de pecado por causa do corpo humano frágil. Pois a fragilidade do nosso corpo humano é pela queda, é pelo pecado que há na humanidade. Então ele se revestiu da nossa mortalidade, para que nós, crendo nele, pudéssemos ser revestidos da sua imortalidade. Então entenda, irmão, quando eles escutam que o Salvador nasceu, versículo 13, no mesmo instante apareceu com aquele anjo que pregava uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Quando eles se ausentam, os pastores olharam um para o outro e disseram: vamos a Belém, vamos a Belém, não vamos ficar aqui só admirados com a glória que passou, vamos em busca do Salvador que nasceu. E foram até o local onde estava o menino Jesus. Quiseram ver de perto, quiseram se aproximar. E o que é aproximar-se, senão uma busca pela intimidade? Tiveram um contato com a encarnação do Verbo, e dali saíram glorificando a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Precisamos ter intimidade intelectual
intimidade teológica com o Deus que desceu. Isso precisa inundar nossa mente, isso precisa inundar o nosso coração. Do mesmo modo que no Êxodo 19 Deus se manifesta no Sinai em glória, clangor de trombeta, fumaça e terremoto, raios e trovões. Mas no capítulo 25 ele diz a Moisés: não vou mais me manifestar na glória do monte, faça uma tenda, pois eu quero habitar entre vocês. O povo não precisa mais tremer diante do monte e se afastar. Enquanto eles estiverem em sua vida comum, o meu tabernáculo estará sendo construído entre eles. Agora olha o que Deus diz: faça um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Deus não disse que ia habitar no tabernáculo, Deus disse que habitaria no meio do povo. E o que é a encarnação de Cristo? Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente, Deus como a gente. O que João escreveu no capítulo 1: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pedro disse em Atos 10 que ele andava por toda parte fazendo o bem. Pastor, e agora? E agora é que o Cristo que encarnou, ou seja, desceu a nós em carne, subiu em glória, mas enviou o Espírito Santo para continuar habitando, agindo, operando em gente de carne e osso. Isso é maravilhoso. Quando você tem essa intimidade teológica com a encarnação, sabe o que domina a sua mente? Você diz: se ele sendo Deus desceu, porque eu sendo homem vou me ensoberbecer? Por isso Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2: para que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele, que mesmo sendo Deus não se apegou a isso, mas humilhou-se, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte. Se a soberba está na sua alma, se a soberba estiver em mim, se o orgulho pelo qual dizemos ninguém me domina, ninguém me lidera, ninguém me quebra, ninguém me dobra, você ainda não entendeu a encarnação do verbo de Deus. Se você tem intimidade com o Cristo que desceu, o Espírito dele habita em você, e há em você o mesmo sentimento que houve nele. Adão foi feito grande, Jesus se fez pequeno. O Adão feito grande, primeira tentação cai. Jesus feito pequeno, venceu todas as tentações. Adão ouviu a proposta: ser como Deus. Jesus, Deus, se fez semelhante a nós. O diabo disse a Jesus em Mateus 4: se prostrado diante de mim me adorares, ou seja, quero ser Deus, quero ser como Deus. Esse Jesus Deus se humilha e assume a nossa forma. A intimidade com a encarnação de Cristo gera em mim humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, disse Pedro, e no seu tempo certo ele vos exaltará. Se houver intimidade com Jesus, haverá humildade. Um certo escritor, me foge o nome, da memória, ele disse: qualquer orgulho em nós
é o veneno da serpente do Éden. E qualquer humildade em nós é a imitação do Cordeiro de Deus em nós. Se há humildade em nós, nós pedimos perdão. A paz do Senhor Jesus, irmãos, né? Muito edificante essa pregação do pastor Eliseu Rodrigues, que nos leva a querer elevar o nível do nosso relacionamento com o Senhor. Se possível, curta o vídeo e siga nosso canal para receber nossas atualizações.